Mensagem do dia 19 de fevereiro de 1995. Quem é sincero comigo, eu não deixo de mãos vazias. No começo, meu filho, para tu entrares nesse caminho foi difícil, porque quase não entendias nada. Eu, Jesus, estava e estou sempre ao teu lado. Para quem tem pouco estudo, não é fácil entender. E mesmo para quem tem estudo, me servir é difícil. Dizem que estão a meu serviço, mas não fazem o que eu peço. Só representam e não cumprem. Contigo é diferente. Não estudaste, mas quando te chamei, me obedeceste. Isto é o que importa para mim. Tem tantos que batem no peito e dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu peço? Meu querido filho Bento, sei que tudo o que me pedes, muitas vezes não és atendido, mas um dia irás ver o porquê não te atendi. Muitas vezes é para o teu próprio bem. Outras são as pessoas para quem tu pedes que não são dignas de uma graça. Conforme aumenta a tua idade, as coisas para ti vão ficando mais livres de altos e baixos. Hoje, com os teus 60 anos, me orgulho de ti, filho querido, porque quando te chamei, tinhas quase a metade que tens, e de lá para cá, não me decepcionaste. Foste fiel, enquanto muitos dizem nunca ter tempo para mim. Não sabem estas pessoas que toda vez que me deixam de lado por causa da preocupação com as coisas do mundo, elas perdem a força da minha energia, o presente que eu tenho para dar. Porque conforme o que fizeres, a recompensa receberás na mesma proporção. Bento, meu filho querido, daqui por diante farei com que cheguem em tuas mãos muitas coisas que sempre desejaste. Mereceste pela dedicação que tens com o meu trabalho. Foste forte e seguro. Não deixaste um dia sequer de me atender. Agora sou eu, meu filho, que darei os presentes. Sei o que tu me pedes. É para o uso do meu trabalho. Eu sinto, tu pedes só para o bem da tua família e para o bem de todos e não para te exibires neste mundo. Quem é sincero comigo, eu não deixo de mãos vazias. O meu amor, meu filho, é o mais generoso que existe. Ninguém calcula o quanto o meu amor é imenso. Ele transforma tudo. O que para os homens é impossível, para mim é possível. Ah, se a humanidade pensasse em mim como tu pensas, meu filho. A terra não precisaria estar passando por tantas desgraças. Mas esta geração não liga para as coisas boas. Só pensa no que não presta. É tanto desprezo para comigo que não ligam mais para as vestes. Quando vão para a minha igreja, recebem o santo sacramento sem confissão, e os que estão na fila para receberem o meu corpo poucos são dignos. O resto é só número. Isso me dói, filho. Os meus vigários já não são o que eram. Eles mantinham a ordem pura dentro da igreja. Agora podem entrar como querem. Fazem de mim como se eu fosse uma pessoa qualquer. Ninguém vê a diferença entre o que é meu e o que é dos homens. Ah, meus filhos, o desprezo que os pastores estão me dando, eu irei cobrar como deixei escrito. A quem tanto confiei, eu vou exigir. Os meus desígnios são sagrados. Eles não são como os homens pensam. A falsidade que estão me fazendo, eu pagarei com a mesma moeda. Querido, quero te dar os parabéns. Eu, Jesus e minha mãe temos em ti um ponto de nossos encontros. Figura que se destaca dia a dia, de maior valor. Teus 60 anos não importam para nós. O teu coração é o que nos interessa. Ele tem o que um jovem de 15 ou 20 anos não consegue ter. É isso, meu filho. Um homem deve preocupar-se só comigo, porque eu sou a vida
e quem me acha não tem idade. Para quem me encontra, a vida é eterna. O corpo da pessoa, com a minha chegada, será transformado no de um jovem. Isso será só para quem me obedeceu. Obrigado, filho querido. Tens a minha paz, a paz que eu te dou pelo merecimento que tens. Jesus. Esse dia de aniversário dele, ele estava fazendo. Deu agora? Tá, voltando aqui. Nessa mensagem, quem é sincero comigo, eu não deixo de mãos vazias. Nessa data de fevereiro, 19 de fevereiro de 95, ele estava fazendo 60 anos. Por coincidência ou não, é a mesma data que eu tenho, a mesma idade que eu tenho. 60 anos. E realmente, eu aos meus 60, não sinto muita diferença de quando eu tinha 20, quando eu tinha 30. Sinto um pouco mais de cansaço, isso é normal. O corpo vai cansando. Um corpo de 60 não pode se sentir com a mesma força um corpo de 20, de 30. E o pai dizia muito isso, eu lembro que o pai dizia, meu Deus, eu não me vejo com 80, não me vejo com 70. Era a força que ele tinha, a vontade de viver que ele tinha, era a suavidade que ele tinha de levar a vida. O pai é uma pessoa extremamente, ele sabia viver, ele é uma pessoa de bem com a vida, ele tinha uma missão grandiosa, ele tinha uma responsabilidade grande, ele sabia disso, mas ele levava isso com tanta leveza que é esse sentimento que ele tinha. De olhar no espelho, ver que estava enrugando o rosto, mas não se sentia com aquela idade toda. E a pessoa, quando chega a se sentir com essa idade, chega nessa idade, começa a se sentir que está envelhecendo, às vezes tem que se preocupar um pouquinho se realmente está sabendo levar a vida. E o profeta nos ensinou muito bem isso. O pai também dizia, eu não sei o que é que eu fiz para merecer isso. Muitas vezes vocês ouviram esse tipo de comentário dele, no programa ou no púlpito. Por quê? Porque ele era humilde, porque ele era pequeno, ele não se via com aquele cargo tão grande que Deus passava para ele. E não se prevalecia disso mesmo. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito carismática. A mesma pergunta que ele fazia, eu vou fazer. O que eu fiz para merecer, para ser filho de um profeta? Também não sei. Também não sei. São segredos de Deus. Como me sinto? Um ser humano normal. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou o filho do profeta, não sou profeta, longe, muito longe do profeta. Quem escolheu o profeta foi Deus. E o pai teve esses 9 filhos, 10, que eu gosto sempre de botar o Gregório no meio, que ele nasceu também, é nosso irmão, apenas está morando em outro patamar, em outro nível, em outro local, como pai. Me perguntaram esses dias para mim, Alex, tu não sente saudade do teu pai? Eu, na hora eu falei e confirmo, não sinto saudade dele. Não dá tempo de sentir saudade dele. Eu sinto muita falta do contato físico com ele, de pegar a mão dele, beijar, pedir a bênção, um abraço, uma conversa, um diálogo. E isso sim, isso sinto falta, que eu não consigo fazer mais isso. Mas saudade, eu não consigo, não tenho tempo para sentir saudade dele. Por quê? Todo dia a gente escuta falar no nome dele. Todo dia a gente escuta uma mensagem, ele falando, ele dando conselho. Então,
Isso eu estou falando por mim, não estou falando para meus irmãos. Eu não consigo sentir aquela saudade, que saudade do meu pai, que vontade de rever ele. Eu vejo ele todo dia, praticamente. Sinto ele entre nós todos os dias. Quando ele veio embora para Taquaras, em 90, eu fiquei praticamente quase 10 anos lá afastado da família, consequentemente do pai e da mãe. No começo foi difícil, porque eu estava acostumado sempre com eles. Fazia 4 anos que eu tinha casado, que eu estava casado. Mas mesmo assim, todo sábado eu ia lá no pai. Às vezes, 2, 3 vezes por semana. Ia lá ver a família, ver o pai e a mãe. Quando eles vieram embora para cá, eu fiquei indignado. Fiquei como se fosse abandonado. Só que eu aprendi entender que ele estava ali. O pai está em outra cidade. Está em Balneário Camboriú. Está procurando fazer o trabalho dele. Então não tem que temer nada, não tem que sofrer com isso. Se me der saudade dele, eu vou lá visitá-lo. Muitas vezes o pai foi me visitar em Joinville. E hoje, é o que eu sinto. É como se ele tivesse viajado para um outro país. E eu, como não tenho celular, não gosto de celular, mas o meu celular para entrar em contato com ele é a imagenzinha dele que eu tenho lá em casa, é os retratos que eu tenho dele lá em casa, as fotos, a igreja, o YouTube para ver os comentários dele, aqui em casa, a casa dele que está aqui. Então, por isso que eu estou falando que não dá tempo de saudade dele. Sinto muita falta, e isso sim, falta física dele. Como falei, falta do contato, de pedir a bênção, pegar a mão dele, de dar um abraço, dialogar com ele. Em relação à mensagem, ver que ser humano maravilhoso que ele era. Muita gente sabe, não custa a gente ressaltar. No começo, meu filho, para ti entrar nesse caminho, foi difícil, porque quase não entendias nada. Eu sempre falo para as pessoas, eu estou passando uma dificuldade com a minha família, eles não aceitam, eles não querem entender, meu filho não aceita. Não estou menosprezando ou diminuindo a dor daquela pessoa. Apenas eu falo que para o profeta foi muito mais difícil. Ele foi o percussor dessa obra. Ele foi o primeiro. Todos aqueles que ele foi buscar apoio, ele recebeu um não. Então foi difícil para ele desbravar essa obra. Por isso que ele foi tão valorizado por Deus. Deus sabia onde estava aplicando a sua confiança. Meu querido filho Bento, a mensagem continua. Meu querido filho Bento, sei que em tudo que me pedes, muitas vezes não és atendido. Isso eu cansei de ver o pai falar, comentar, principalmente com a mãe. Ele dizia, eu não entendo. A pessoa veio me pedir sofrendo, com câncer, nos últimos dias, e eu não consegui ver nada. Deus não me passou nada. Era a frustração dele como ser humano. Não pouca fé ou perda de fé, perca de fé. Era frustração normal, ele queria ajudar aquele irmão. Mas um dia irás ver por que não te atendi. Muitas vezes é para o teu próprio bem. Outras são as pessoas para quem tu pedes que não são dignas de uma graça. Realmente, a gente se surpreende com as pessoas. Nem sempre as pessoas são sinceras contigo. Se não é sincera contigo, muito menos com Deus. Como a gente é um ser humano, a gente é facilmente enganado, a gente não vê a verdade naquela pessoa. Só vê a piedade porque aquela pessoa está ali pedindo ajuda, socorro. Mas Deus sabe, Deus entende. Imagina se o profeta, todos que procuraram ele desde 72, tivesse atendido com sucesso. Acha que, por exemplo, ele teria sossego na vida? Acha que ele seria esse profeta humilde? Talvez não. Talvez tivesse subido para a cabeça dele, ou para nós como filhos.
A gente não sabe, a gente não tem que questionar Deus. Mais na frente. Ah, se a humanidade pensasse em mim como tu pensas, meu filho, a terra não precisaria estar passando por tanta desgraça. Eu tenho uma tia que uma vez, eu estando com o pai, visitando ela falou, Bento, não é que eu não queira, Bento. Eu queria ter 2% da tua fé, a cunhada dele. Que o pai gostava muito, a mãe também gostava muito, já é falecida. Então ela dizia, se eu tivesse 2% da tua fé, eu já estaria satisfeito. Mas eu não é uma coisa de querer ou não querer. Tem que ser uma coisa espontânea. Então Deus aqui fala. Ah, se a humanidade pensasse em mim como tu pensas. O pai era, às vezes, muitas vezes eu lembro que eu chegava a dizer para o pai, pai, não fala mais assim, pai, não toca mais no assunto. Eu já era moço, porque eu via que as pessoas franziam a cara. Eu via que as pessoas ironizavam o comentário dele. E eu não queria, todo filho não gosta de ver o pai ser escarnecido. Então, às vezes eu falava isso para ele, a mãe também falava. Mas não, o pai não tinha medo. O pai não tinha medo de nada. Como aquela música que José Roberto cantou no começo ali naquela música ele mostra a coragem que ele tinha. Se eu não me engano, aquela música é do segundo disco, onde ele sempre falava que quando ele chegou na gravadora não tinha ninguém para acompanhar ele. Ele teve que tocar acordeão sozinho. Imagina tocando acordeão sozinho e cantando. O pai não era um acordeonista de primeira linha. Ele arranhava um acordeão. Então ele dizia, ó, o disco, ele já, quando ele tocava o disco, ele justificava, ó, gente, eu toquei sozinho nessa gravação. Então ali a gente já via a tamanha coragem daquele homem. E sem contar isso. É como hoje, né? Tem computador, corrige tudo. Ali não tinha como errar, não podia errar. Então sempre ele foi um homem corajoso. Depois, lá para finalizar, lá no final da mensagem. Querido, quero te dar os parabéns. Eu, Jesus e minha mãe, temos em ti um ponto do nosso encontro. Ele não ganhou essas regalias de graça. Ele não ganhou de graça. Ele lutou muito, ele foi muito corajoso, ele foi muito fiel para com Deus. E Deus, com certeza, aos 60 anos dele, já presenteava. Hoje ele estaria fazendo 87 anos. Esses 87 anos temos que comemorar. É como deu o exemplo da cidade diferente. Ele continua fazendo 87 anos para nós que estamos aqui. Apenas ele está em outra cidade, em outro patamar, em outro local. Sempre vamos comemorar 87, 88, 90, 130, 150. É isso que a gente comemora das grandes personalidades do mundo. São Francisco, Santo Antônio, 300, 400. Não tem problema nenhum, a gente comemora sempre. Obviamente que nós não estaremos aqui até lá. E para concluir a mensagem, um homem nessa categoria encerra com uma frase. Combati contra a mentira, lutei pela fé, combati contra a mentira, lutei pela verdade, venci pela fé. Realmente um homem corajoso, como ele, realmente só poderia vencer pela fé. E é isso que nós aqui, os filhos de Pedro II, Bento Conceição, vamos trilhar para o resto da vida. A coragem, buscar a coragem que ele tinha e a fé e a certeza de fazer as coisas com fidelidade para Deus.